Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 17. Como Deus lidou com a sua igreja ali na antiga aliança, nos mostrando como Ele lida ainda hoje conosco, a sua igreja na nova aliança. Êxodo 17, versículos 1 a 7. Ouçam com atenção essa que é a palavra da salvação. Êxodo 17, de 1 a 7, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Oremos. Ó Senhor, quantas vezes não somos tentados a fazer a mesma pergunta que o teu povo aqui fez diante daquela provação: será que o Senhor realmente está no meio de nós? Será que tuas promessas são realmente verdadeiras? Será que o Senhor não nos tem enganado, nos dizendo algumas coisas e não as cumprindo? Ó Senhor, por favor, nessa noite fale profundamente aos nossos corações, nos purificando ainda desses resquícios de pecado, que nos fazem viver mais por vista do que por fé. E quando assim fazemos, ó Deus, certamente pecamos, porque confiamos na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, vivemos pelas obras e não mais pela graça. Ofendemos a Ti e a Tua santidade. E queremos Te agradecer agora, porque por meio desse texto, o Senhor vem nos alertar a respeito do perigo destas coisas, tendo o povo de Israel como exemplo, para que não precisemos pecar como eles pecaram. Mas sabemos que isso só é possível, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito em nós, nos santificando e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa rocha, a nossa torre de libertação. Tende misericórdia de nós. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Vocês já ouviram falar de Alcatraz? Talvez os mais novos aqui nunca tenham ouvido, mas certamente os que já viveram mais anos se lembram então daquela prisão ali nos Estados Unidos, uma prisão que já foi mostrada em filmes, documentários e de tantas outras formas, uma prisão considerada quase que perfeita, uma prisão que ficava numa ilha, a ilha de Alcatraz,
que ainda está no meio da Baía de São Francisco, e que era considerada quase perfeita porque era considerada como incapaz ou supostamente à prova de fuga. Mas nós, olhando para a história, começamos a ver que aquela rocha não era tão firme assim. Alguns presos começam a fugir de Alcatraz, simplesmente escavando as paredes daquela prisão com colheres, pois a mesma estava se deteriorando. E finalmente, em 22 de março de 1963, os 27 prisioneiros finais deixaram a ilha. Hoje ela é conhecida apenas como a Ilha do Diabo. Olha que interessante a ilustração. Uma ilha, uma prisão, considerada como uma rocha inescapável, totalmente segura, hoje é apenas um ponto turístico conhecido como a Ilha do Diabo. Por que nós insistimos em usar o nome rocha a coisas assim, ou até pessoas? Vocês devem conhecer, agora os mais novos certamente conhecem, o ator Dwayne Johnson, The Rock, cuja tradução é a rocha, que era lutador, de luta livre, lá, musculoso, e virou ator e agora atua em filmes de heróis, salvando as mocinhas e sendo totalmente confiável naquilo que ele se propõe a fazer, que é ajudar as pessoas. E talvez até na sua própria experiência do dia a dia, você já tenha ouvido, ou você já tenha dito, a respeito de alguém, não, esse aqui é de rocha. Esse aqui realmente é confiável. Todos esses apelidos que nós aplicamos a pessoas ou a coisas, diante do texto que nós estamos vendo agora, parecem realmente nos mostrar que todas essas situações são indevidas. Porque aquele que merece o título de rocha, sem dúvida alguma, é apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dessa passagem das Escrituras, nós vamos ver exatamente como esse título, que é um dos nomes dados a Deus, ao Senhor Jesus, como isso começa a acontecer na história de Israel e confirma-se na nova aliança também. O capítulo 17 de Êxodo é um capítulo como que de transição. Nós estamos chegando ao capítulo 20, que é quando o Senhor Deus oficialmente entrega os 10 mandamentos ao povo. E o capítulo 17, então, ele vem logo depois da passagem no Mar Vermelho, uma série de situações em que Deus visita o povo e agora visitará mais uma vez. Voltem comigo um pouquinho no livro do Êxodo e percebam como o povo de Israel, de fato, é um reflexo da igreja durante todos os tempos. O povo atravessa o Mar Vermelho em Êxodo capítulo 14. Em Êxodo 15 nós temos um salmo, um cântico, um hino de vitória. O povo está cantando e dançando, louvando o Senhor pela grande vitória. Mas ainda no final do capítulo 15, você vê a murmuração do povo de Israel, porque eles chegaram a um lugar onde as águas eram amargas. A murmuração acontece, Deus trata do pecado deles, mas ao invés de fulminá-los, ele responde com graça. Transforma as águas amargas em doce. O capítulo 16 não é diferente, agora eles têm fome, eles começam a se lembrar do Egito e até delirar,
lembrando das comidas maravilhosas que tinham no Egito, se esquecendo de que eram escravos e maltratados, e o Senhor Deus, ao invés de fulminá-los, os trata com graça, dando a eles o maná e as codornizes. E é exatamente nesse contexto que nós chegamos agora ao capítulo 17, onde mais uma vez o povo tem sede, murmura, e vocês já conhecem o final da história. Ao invés de Yahvé fulminá-los, ele os visita com graça mais uma vez. Será que essa é a nossa história? Na nossa caminhada para a Nova Jerusalém? Será que nós estamos progredindo fisicamente, mas muitas vezes regredindo espiritualmente, com murmurações, reclamações e tantas outras coisas? Sem dúvida alguma. Essa não é a história apenas de Israel, essa é a nossa história, e essa mensagem é para nós hoje. Nos versículos 1 a 7 de Êxodo 17, nós vemos que Yahvé nos apresenta testes, provações. E nessas provações ou testes, nós geralmente provamos a Deus ou testamos a Deus. E apesar disso, Ele continua nos salvando. Prestem atenção nas palavras testar, tentar ou provar, todas elas funcionando como sinônimos. E é exatamente essa a ideia aqui. Deus nos testa, e nós, com toda a nossa desobediência e ingratidão, testamos a Deus de volta, e Ele, ao invés de nos fulminarmos, nos apresenta graça mais uma vez. O primeiro ponto, então, desse texto é exatamente o versículo 1, quando nós vemos Deus nos testando. O teste é de Deus. E essa mensagem, essa primeira ideia é fundamental para entendermos o restante do texto. É Deus nos testando. Vejam aí mais uma vez o versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Se você tem acompanhado a história, como fizemos aqui um breve resumo do que veio antes, você pode dizer assim, mas de novo, já faltou água antes, faltou comida, o povo foi testado e provado, já se mostraram rebeldes, não merecedores da graça do Senhor, e mesmo assim, Deus oferece misericórdia. De novo um teste? Sim. Mais uma vez, bem-vindos à peregrinação à Nova Jerusalém. Vida no deserto, vida na Babilônia, vida no mundo caído, é cheio de provações. E essas provações, elas vêm do Senhor. Por que é que nós precisamos ouvir mensagens como a de hoje de manhã? Por que é que nós precisamos ser exortados a respeito de contentamento? Porque nós não temos contentamento. Porque nós somos ovelhas que, apesar das maravilhosas obras do Senhor ao longo das nossas vidas, quando mais um teste se apresenta a nós, qual é a nossa reação, geralmente? Descontentamento. Ou pelo menos falta de entendimento naquilo que nós, já um pouco mais maduros na fé, deveríamos saber, de cor e salteado, a respeito da providência de Deus. Como é que pode um Deus maravilhoso, criador e sustentador de todas as coisas, levar Israel, mais uma vez, a um lugar onde não havia água? Por que que ele simplesmente não leva Israel de vitória em vitória, dando água e comida, tudo o que eles precisavam o tempo todo?
Porque assim, Deus não nos mostraria o quanto de fato, como ouvimos hoje de manhã, a partir de Deuteronômio, não só de pão viverá o homem. Podemos parafrasear aqui para esse texto: não só de água o homem sacia a sua sede. É simples. Deus falou àquele povo: cuidado, quando vocês entrarem na terra, vocês vão ter tudo do bom e do melhor. Cuidado para não se esquecerem de mim. O que foi que aconteceu? Se esqueceram do Senhor. Os testes, então, vêm de Deus, porque Ele é Pai, Ele nos conhece, sabe que nós somos pó, e esses testes exatamente nos treinam e nos preparam e nos refinam e nos aprimoram. Como é que eu sei que esses testes vêm de Deus? Parece não fazer sentido, mas o versículo 1 diz que nessa caminhada deles, eles saíram do deserto de Sim, fazendo suas paradas, olha essa expressão agora, segundo o mandamento do Senhor. Essa expressão é precisa. É Deus quem os está guiando. Vocês sabem que quando eles saíram do Egito, se eles caminhassem por 3 dias apenas, eles chegariam à terra prometida. Eles passaram 40 anos no deserto. E Deus ali os provava. E Deus ali os guiava. E Deus ali os levava a situações de sede e de fome, para eles reagirem adequadamente ao Senhor. Isso te mostra, então, nessa noite, que realmente cada passo, cada caminho, a sua jornada é guiada pelo Senhor. E parece que nós só entendemos isso quando nós estamos bem. Ah, então Deus me levou às águas de descanso. Isso foi Deus. Mas eu fui depois para uma região de turbulência. Esse não foi Deus. É sempre Deus. É sempre de acordo com os seus mandamentos. E para nós entendermos então que esse Deus criador e sustentador, todo bom e todo poderoso, realmente está no comando, dá uma olhada, por favor, em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Nessas horas nós costumamos atribuir ao acaso ou a outras questões aquilo que parecem testes desafiadores em nossas vidas, mas tudo vem do Senhor. Tiago 1, de 12 a 15, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, o teste, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado ou testado, diga: sou testado ou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta ou testa. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ora, por que eu li esse texto? Porque aparentemente ele parece apresentar uma contradição. A minha tese, no ponto 1, é de que o teste vem de Deus. E Tiago, é claro, Deus não testa a ninguém. Deus não tenta a ninguém, ele não pode ser tentado pelo mal. Qual é então o equilíbrio entre essas duas coisas? É exatamente aquilo que a palavra de Deus ensina acerca do domínio do Senhor. Ele, enquanto soberano, nos seus decretos imutáveis, enquanto causa primária, de fato, determina todas as coisas, inclusive os momentos de fome, de sede, de teste, de provação.
Mas enquanto causa primária, ele não é o que testa diretamente, ele não é o que tenta diretamente, ele não é o que prova diretamente. Quem é que faz isso? No texto de Tiago, é a cobiça. No caso de Jó, quem foi? Satanás. Todos então agindo como servos do Senhor, cumprindo a sua vontade. E aí entendemos que claramente Deus não faz isso diretamente, mas Ele o faz por seus instrumentos. Isso nos mostra então essa doutrina maravilhosa, que deve sempre estar por trás das nossas tribulações, entendendo então que talvez especialmente nesses momentos, Deus está de fato não só nos impelindo a isso, mas nos sustentando e nos preservando no meio de tudo isso. Olha como essa doutrina é maravilhosa e nos ajuda a corrigir inclusive uma petição da oração que o Senhor nos ensinou, ou o famoso Pai Nosso. Quando você vê a petição no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na simples leitura dessas duas orações, nós poderíamos perceber que essa conjunção mas, uma conjunção adversativa, ela não faz sentido nessa tradução. E deixa eu dizer por que ela não faz sentido. Porque a primeira parte, ou a primeira oração, ela é muito mal traduzida. Não nos deixes cair em tentação. É uma tradução completamente influenciada por aquela ideia. Deus não tenta ninguém, então ele simplesmente fecha os olhos, ele faz vista grossa, e as coisas ruins então vão acontecendo. E ele está aqui então, e de repente ele vem e intervém. Mas não é isso que o texto diz no seu original. O texto diz: não nos guie à tentação, não nos leve à tentação. Aí agora sim faz sentido. Mas, se o Senhor nos levar, se o Senhor nos guiar, livra-nos do maligno. São duas coisas distintas. E isso é completamente provado na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Quando ele é batizado, ele é ungido pelo Espírito Santo para começar o seu ministério público. E o que acontece logo em seguida? Por acaso ele vai para o deserto ser tentado por Satanás. Deus olha para lá e de repente ele vai para o deserto. Não. O texto diz claramente, ele é impelido pelo Espírito para ser tentado. Foi Deus quem o tentou? Não, foi Satanás. Mas quem foi que o levou ao deserto para ser testado e provado? O Espírito Santo. O verbo é tão forte que parece então que o Espírito Santo está levando Jesus pelo braço e dizendo: agora vai para o deserto, e naquele contexto vai ser tentado e provado como Adão e Eva foram lá no Éden, no paraíso. Mas como segundo Adão, passa no teste. Seja aprovado, garanta a vitória do seu povo. Então percebam que até na oração que o Senhor Jesus ensinou, ele nos mostra essa doutrina fantástica. Deus, por favor, não nos leve à tentação, nos livra até da tentação. Nós somos fracos e devemos cair. Mas se o Senhor quiser que nós passemos pela provação, que nós passemos pela tentação, que nós passemos pelo teste, então, por favor, nos livra do maligno, nos livra da reprovação, nos faz aprovados em Cristo. A gente passa pela tentação e geralmente é reprovado. Uma das razões é exatamente porque nós não
usamos essa petição constantemente nas nossas vidas, como o catecismo nos ensina a usar, e as outras também. Então fica claro para nós agora, em Êxodo 17, versículo 1, que o teste é de Deus. Ele quer nos fazer algo específico. Mas infelizmente, as nossas reações diante desses testes são muitas vezes bem parecidas com a reação de Israel. Esse é o nosso segundo ponto. Israel testa a Deus, ou a sua igreja prova a Deus, tenta a Deus. Versículos 2 a 4. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Antes de olharmos com maus olhos para o povo de Israel, achando que nós não faríamos a mesma coisa, vamos tentar nos colocar no lugar deles. Você já teve sede antes? Você já teve sede num contexto de deserto? Você já experimentou um pouquinho o que esses homens e mulheres e crianças estão experimentando aqui? Ou seja, a situação não é fácil. Não é um teste fácil. Não é algo simples de ser obedecido ou cuja manifestação ou reação é de adoração a Deus e gratidão a Deus. Mas eles já tinham passado por algumas dessas coisas. E é impressionante que ao invés de se tornarem mais espirituais, a reação aqui demonstra que eles ficaram ainda mais amargos. Eles tiveram sede lá, Deus transformou a água amarga em doce. Eles tiveram fome, Deus deu o maná. E lá eles haviam reclamado, mas aqui eles estão reclamando ainda mais. Olha a dificuldade. Olha a proporção das coisas. Na sua vida, é para você, no processo de santificação, conseguir ver progresso. É para nós olharmos para nossas vidas e percebermos: poxa, tinha coisas que eu fazia lá atrás que hoje, nem tentado mais a isso eu sou. Qual é o problema diante da reação do povo de Israel e a nossa? É porque nós falamos tudo o que nós sabemos a respeito de santificação. Até decoramos os catecismos falando sobre isso. Mas não temos a menor ideia do que isso significa experimentalmente em nossas vidas. E isso deveria nos levar a um arrependimento ainda mais profundo. A contenda desses homens aqui, principalmente no versículo 2, o hebraico nos dá uma ideia de uma coisa muito profunda. Você percebe aqui na tradução para o português uma espécie de jogo de palavras. O povo contendeu com Moisés, e aí ele responde: por que contendeis comigo? E ele nos lembra uma coisa maravilhosa que nos ajuda nessas horas. O nosso problema é sempre com Deus. Por mais que eu desconte da minha esposa, nos meus filhos, em outras pessoas, o nosso problema fundamental é com Deus. Mas a gente não consegue atingir Deus.
E é exatamente isso que vai acontecer aqui agora. Esses homens se levantam para testar a Deus, mas como eles não conseguem atingir a Deus, eles vão atingir o seu representante. E além da linguagem nos mostrar uma profundidade no pecado desses homens, vai nos mostrar também uma imagem aqui de um tribunal. Esses homens resolvem então julgar a Deus por meio de Moisés. Isso fica evidente quando no versículo 4, Moisés está prestes a ser apedrejado por aqueles homens. O que está acontecendo? Esses homens entenderam a mensagem de Deus, abandonaram tudo, estão passando por testes e provações, sendo reprovados e ainda assim amados por Deus. Mas é como se eles não quisessem mais essas coisas. É como se a cada provação eles dissessem: Deus, o Senhor não está fazendo a sua parte. O Senhor está quebrando o pacto. E por isso, então, quando alguém quebra o pacto, alguém tem que pagar por isso. Só lhe resta apedrejar-me. Moisés entendeu a questão. E aqui nós vemos, então, uma coisa maravilhosa que o autor C.S. Lewis nos deixa claro na sua obra chamada Deus no Banco dos Réus. Ele diz assim, numa parte do seu livro: o homem antigo vinha a Deus, ou até mesmo aos deuses, como acusado. No caso do homem de hoje, os papéis se inverteram. Ele é o juiz. Deus está no banco dos réus. Se Deus tiver uma boa razão em sua defesa para ser o Deus que permite a guerra, a pobreza, a doença, o homem estará então disposto a ouvi-lo. O julgamento talvez até acabe com a absolvição de Deus. Mas o fato importante é que o homem está no banco dos magistrados e Deus no banco dos réus. É assim na sua vida? Quais são os testes pelos quais você está passando agora? Quais são as provações? Talvez nós não sejamos ousados o suficiente para apontarmos o dedo para Deus e o acusarmos de infidelidade para conosco. Mas nós certamente apontamos o dedo para aqueles que representam o Senhor no nosso meio. Alguém tem que pagar por isso. E aqui nós vemos Deus, então, mais uma vez intervindo e mostrando para nós o que é que acontece todas as vezes que nós agimos assim em relação a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 13. O autor aos Hebreus está aplicando essas coisas ao povo ali da nova aliança, que queria voltar às velhas práticas de sombras, e ele usa esse período da história de Israel para levá-los ao arrependimento. Hebreus 3, de 7 a 13, diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu não sei o que é que lhe tenta, ou lhe testa, ou lhe prova. Tudo que eu sei é que o Espírito Santo, por meio dessa palavra, por meio dessa passagem em Êxodo capítulo 17, está nos exortando hoje a tomarmos cuidado para que o nosso coração não seja endurecido contra Deus. E esse é o pior endurecimento. Quantas pessoas na sua caminhada cristã estão na igreja completamente frustradas com Deus, frustradas com o sistema, frustradas com tudo, mas não conseguem demonstrar isso por várias razões, mas há muito tempo não desfrutam mais dos benefícios do Evangelho em suas vidas. Você já conheceu alguém assim? Você já passou por isso? Então saiba nessa noite, mais uma vez, que o nosso Deus não está aqui apenas apontando o dedo para nós. Ele não está aqui apenas revelando o nosso pecado. Ele não está aqui apenas nos mostrando o quanto nós somos amargurados contra Ele. Ele está aqui nos falando que tudo isso pode e deve ser revertido pela graça que Ele ainda demonstra a nós. Para mim a imagem é clara. Mais uma vez aquela ideia que eu já usei aqui. Se nós fôssemos Deus, eu vou usar a mim, eu já teria fulminado esse povo há muito tempo. Eu já teria exterminado esse povo há muito tempo. Eu não posso dizer isso de vocês, né? Mas a minha congregação eu já teria exterminado há muito tempo. Graças a Deus eu não sou Deus. Porque eu deveria ter me auto-exterminado há muito tempo. E essa é a maravilhosa mensagem agora, na continuação de Êxodo 17. Quando nós vemos o Deus testando para aprimoramento, e nós, ao invés de entendermos isso, respondemos inadequadamente, colocando Deus no banco dos réus. Mas o nosso terceiro ponto e final nos mostra que nesse teste, ou nos testes, nós temos salvação, nós temos redenção, nós temos graça e misericórdia. Talvez você pense assim, e esse pensamento é perigoso. Mas nós somos assim. Ah, então quer dizer, pastor, que é só murmurar que Deus vai mostrar graça? Isso é muito fácil. Eu vou reclamar, então quanto mais eu reclamar, mais misericórdia eu vou receber. Esse pensamento, ele é rechaçado, ele é completamente desprezado por Paulo lá em Romanos. Não é isso que o texto está nos ensinando. O que esse texto está nos ensinando, mais uma vez, foi aquilo que nós ouvimos hoje de manhã, e precisamos ouvir ainda mais, é para nos levar a um estado de contentamento tal, que eu realmente consigo dizer, sem hipocrisia alguma, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E aí você diz, num certo sentido,
Se isso que nós vamos ver agora é o resultado dos testes de provações, então que venham mais testes de provações. Vamos ver, a partir do versículo 5 de Êxodo 17. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Vocês conseguem entender o que está acontecendo aqui? Deus fala para Moisés então: calma, Moisés, você não vai ser apedrejado. Você não é capaz de ser apedrejado. Você não é suficiente para ser apedrejado. Faz o seguinte, didaticamente eu vou te mostrar agora o que vai acontecer. Passa diante do povo e toma contigo alguns dos presbíteros de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. A primeira questão aqui, e eu li presbíteros de propósito. Por favor, todas as vezes que vocês olharem para a antiga aliança, vocês podem trocar tranquilamente a palavra ancião por presbítero. Não só para entender que a igreja sempre foi presbiteriana desde o princípio, mas para vocês entenderem então que ancião aqui não é apenas aquele cara mais velhinho, experiente e tal, mas faz parte da liderança do Senhor, que demonstrava então aqui que Moisés não estava sozinho. Isso vai acontecer exatamente em Êxodo 18, quando Jetro diz para Moisés: Moisés, você vai morrer, você está maluco? Toma dos presbíteros de Israel para que sejam teus auxiliares. E a imagem aqui então é fantástica, porque Moisés toma então alguns dos presbíteros de Israel e vai fazer aquilo que Deus mandou. Essa mensagem é maravilhosa. Num certo sentido, ela mostra que não apenas o pastor Rogério não está sozinho. Ele tem uma mesa administrativa, mas mais do que isso. Isso ficou evidente nesses dias. Vocês, enquanto congregação, não estão sozinhos. Vocês têm uma igreja de ponta por trás de vocês. Uma igreja estabelecida com anciãos que tem orado por vocês, lutado por vocês, e sabem de uma coisa? Estão prestes, tenho certeza, a serem apedrejados por causa de vocês. Essa é a confiança que o Senhor Deus nos dá. Mas ele diz: pastor Rogério, pastor Horebe, presbíteros, vocês não são suficientes. Não são vocês que têm que ser apedrejados. Não são vocês que vão pagar por aquilo que o povo está aqui cobrando. Alguém tem que pagar. Mas não serão vocês. E aí é por isso que Deus fala para Moisés levar o bordão com que feriu o rio. Olha o versículo 6 agora. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos presbíteros de Israel. Uau!
Alguém precisa ser ferido. E esse Yahvé aqui, ele está dizendo: eu estarei sobre a rocha. E sabe como é que você vai me ferir? Você vai me ferir com o mesmo bordão com que você feriu o rio. Isso significa, sabe o quê? Quando nós olhamos lá para as pragas, quando nós olhamos para o uso do bordão por Moisés, pelos comandos de Deus, esse bordão então, ele estava pronto para destruir, para acabar com os ídolos. Quando Moisés fere o rio, e o rio se torna em sangue, ali estavam morrendo os deuses do Egito, os deuses pagãos. Olha a mensagem de Deus para nós. Toma o bordão, Moisés, que serve para matar ídolos, e com esse bordão você vai destruir a mim. Você vai ferir a rocha. E dessa rocha vai sair água. E vocês vão entender quem é que sacia a sede do povo de Deus. Talvez Moisés não tenha compreendido plenamente o que está acontecendo. Mas ele é obediente, ele fere a rocha. Pá! E dali sai água. Mas mesmo que Moisés não tenha compreendido completamente o que está acontecendo, nós temos certeza que o povo de Israel compreendeu. E fica evidente para nós aqui que a partir desse momento, Yahvé começa a ser tratado como rocha. A rocha de Israel. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Versículo 4, mais um cântico de Moisés, onde ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Mais um, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Agora, Ana, também num cântico, entendendo quem é Yahvé, ela diz, 1 Samuel 2:2, não há santo como Yahvé, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 2 Samuel agora, por favor, 2 Samuel 22, mais uma vez, um outro cântico. Será que cânticos ajudavam o povo de Israel a entender a teologia e a pessoa de Deus? 2 Samuel 22, 2 e 3, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Todos esses textos seriam mais do que suficientes para nos mostrar o entendimento do povo em relação a Yahvé, enquanto rocha. Mas há um texto ainda mais evidente, por favor, 1 Coríntios 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Paulo diz, a partir do versículo 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A inteligência de Paulo, o conhecimento de Paulo. Sim, tudo isso usado pelo Espírito Santo, para ele escrever isso aqui para nós, para não ficar qualquer dúvida
da mensagem que a gente está ouvindo em Êxodo 17, para lá nós voltamos. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, quem vai ser ferido sou eu. Quem vai ser destruído com um cajado que serve para destruir ídolos sou eu. Por causa da murmuração do povo, por causa do seu pecado, Moisés, porque você e os presbíteros também não são capazes. E aí nós aprendemos nessa noite a usar mais devidamente o título rocha. Não é uma prisão, prisões caem e desmoronam. Não é um ator ou qualquer pessoa, falhos, muito menos é o Papa, como o catolicismo romano insiste em mal interpretar Mateus capítulo 16. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. E isso nos ajuda então agora, voltando para Êxodo 17, a ver o tamanho do pecado na última declaração aqui, nessa passagem, quando diz, versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Massá e Meribá, está aqui, literalmente, Massá é teste, e Meribá é contenda, conflito. Aquela história foi tão importante no povo de Israel, para o povo de Israel, que demarcou aquele lugar, para que eles não se esquecessem daquele momento. Massá e Meribá, representando então essa pergunta que nós devemos extirpar do nosso coração. Será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está com a nossa família? Será que Deus está com essa congregação? Será que Deus está com a nossa denominação? Será que Deus está com a nossa nação? E diante de tudo que nós ouvimos, a resposta é sim. Deus não nos abandona. Apesar de sermos responsáveis por Massá e Meribá, Deus não nos abandona, não nos desampara. E agora então fica evidente para nós que a presença de Deus não significa ausência de tribulação ou constante provisão nos nossos termos. A presença de Deus é provisão certa nos termos dele. E certamente, muitas vezes, vai parecer ausência por causa do tamanho e da gravidade da tribulação. Mas ele nos amadurece, ele nos aprimora, ele nos faz progredir em santificação. E nós vamos entendendo que, principalmente nos momentos de tribulação, a nossa resposta é: Deus está conosco. E eu tenho certeza disso. Principalmente por causa de João 19, 31 a 35. E aqui nós terminamos. Talvez Moisés não soubesse exatamente o que estava acontecendo. O povo de Israel, certamente, na progressividade da revelação, foi mostrando o seu conhecimento acerca da rocha. Paulo nos mostra que a rocha é Cristo. Mas nós temos aqui no Evangelho de João aquilo que certamente
os nossos pais na antiga aliança não tinham, pelo menos não de forma cabal. João 19, versículos 31 a 35. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Nós podemos acrescentar aqui uma escritura que foi cumprida. Êxodo 17. Fere a rocha e dela sairá água. Lá naquela ocasião foi um cajado feito para aniquilar ídolos. Aqui uma cruz do Calvário feita para aniquilar ídolos. Quem é destruído na cruz do Calvário? Principados e potestades. O nosso atestado de dívidas ali foi cancelado. Não só Satanás e seus demônios destruídos na cruz do Calvário, mas para que isso acontecesse, o Senhor Deus, na pessoa bendita do seu Filho, foi destruído ali. Por causa da nossa murmuração, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa desconfiança e por causa de tantos outros pecados. Mas ele ressuscitou. Ele foi morto, mas o pecado e a morte não podem vencê-lo. Ele ressuscitou, para que nessa noite nós pudéssemos aprender um pouquinho mais a respeito do que é de fato contentamento no Senhor e saber sermos aprovados nas várias provações que o Senhor Deus, na sua bondade, vai continuar colocando em nossas vidas. O texto de João é claro. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Se você já crê, creia ainda mais, confie ainda mais. A mensagem é para a sua libertação. E se você ainda não crê, esse é o momento de você confiar plenamente na rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus, e somente Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu santo evangelho nas páginas do Êxodo, por toda a Escritura. Nós vemos a tua graça bendita fazendo os nossos pecados realmente perdoados e cobertos. Nós entendemos nessa noite aquilo que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ó Senhor, eu te peço por esta congregação, pela igreja da Ponta da Areia, no Rio de Janeiro, que eles trabalhem, Senhor, de acordo com os teus mandamentos. Livre-os, ó Deus, de qualquer pragmatismo. Livre-os, ó Deus, de fazer coisas que parecem trazer um benefício, quando, na verdade, vão de encontro ao que o Senhor diz. Eles não precisam disso, nós não precisamos disso.
nós precisamos seguir à risca o que o Senhor nos diz. E ali Moisés seguiu à risca e feriu a rocha. E por causa do ferimento em Jesus Cristo, dele saiu sangue e água. E esse sangue nos purifica. E essa água sacia a nossa sede. Ó Deus, continua nos salvando por meio da tua santa igreja, até que um dia estaremos completamente livres de toda mácula, e assim o noivo nos apresentará ao Senhor, para celebrarmos as bodas do Cordeiro eternamente. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.